Aleluia, bom dia queridos, graça e paz do nosso Deus. Estamos começando mais um novo ano, aleluia, 2026, este é o primeiro áudio do ano, depois de um período de descanso, de férias. Vamos começar esse ano com a nossa fé reativada, o nosso coração fervente, com a graça de Deus e com o poder do seu Santo Espírito. E vamos preparar o nosso coração, diariamente, para recebermos a verdade da palavra. A Bíblia diz que nós temos que implantar a palavra de Deus diariamente no nosso coração. Nós podemos ver isso lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21, onde o Tiago fala que a gente tem que receber com mansidão a palavra implantada no nosso coração, para que essa palavra possa frutificar poderosamente. E ela frutifica automaticamente, É uma maravilha ver como que Deus produz resultados, Sempre. Deus é um Deus produtivo. Quando a gente se encaixa no Senhor, a gente produz, porque Ele tem um design produtivo. Ele nos faz ser produzentes ou produtivos, capazes de gerar, capazes de frutificar para a sua glória. Amém? Eu estava aqui meditando na palavra de Deus. Eu levantei de madrugadinha, como eu tenho costume de orar e meditar na palavra de Deus. Aqui por volta das 3:30 da manhã, eu comecei a meditar e adorar a Deus. E no meu coração veio um entendimento tão especial que eu queria compartilhar com vocês nesse primeiro áudio do ano sobre essa qualidade de vida espiritual que Deus plantou em nós. E eu quero que você seja participante desse entendimento, para que a tua vida ela ganhe um enfoque completamente diferente, entendeu? Da mentalidade meramente humana e comum que está ao nosso redor, essa mentalidade das pessoas que estão desconectadas da realidade espiritual, que só pensam nesse mundo, que só pensam nessa esfera visível, entendeu? É importante, pastor, a gente pensar nas coisas visíveis? Tem uma certa importância, claro, mas não uma importância que deva tomar a totalidade do nosso pensamento. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero chamar a tua atenção para isso, para que neste ano de 2026 a gente aprenda com a palavra de Deus a dar uma atenção minimizada às coisas deste mundo, as coisas que são regidas por pessoas ou por fatos que estão desconectados da realidade e da verdade de Deus. Então é a política, são os fatos cotidianos, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as preocupações que as pessoas têm com o clima, as pessoas têm preocupações com as possibilidades de catástrofes no planeta, todas essas coisas, as manchetes diárias da imprensa, tudo isso toma o coração do homem de uma maneira muito mais avolumada do que deveria. Entende o que eu quero dizer? Não que nós devamos ser alienados, não é isso que eu estou dizendo. Eu, por exemplo, gosto de ver as notícias, mas eu percebo que eu devo dar menos atenção, menos concentração a essas coisas e prestar mais atenção nas coisas invisíveis, nas coisas do Espírito de Deus. Amém? Então eu estava aqui meditando na palavra de Deus e eu estava percebendo isso na minha própria vida, falando assim, como que nós, como pessoas que têm espírito, alma e corpo, nós somos dependentes da comunhão com Deus, tanto nas 3 esferas. Entende o que eu quero dizer? Nós somos dependentes de Deus na esfera espiritual,
na esfera da alma, né? As nossas emoções, elas carecem da glória de Deus, né? Na alma. Isso aqui já não é espírito. E o nosso corpo físico é carente do próprio Deus. Tem gente que pensa que não, que Deus só se relaciona com o nosso espírito. Não, ele relaciona-se primariamente com o nosso espírito. Mas todo o nosso ser é beneficiário da glória que ele traz para nós, de dentro para fora, do espírito para a alma, para o corpo. Tanto que se você ler, por exemplo, o Salmo de Davi, que ele diz assim: o meu corpo te almeja, a minha alma tem sede de ti e o meu corpo te almeja. Está vendo só como que o salmista ele conseguiu retratar uma coisa poderosa que eu estou tentando trazer para você. Entende? Eu e você, nós somos dependentes, entendeu? Quando a gente nasce de Deus, quando a gente nasce do Espírito, a gente tem uma dependência espiritual dessa unção, desse fluxo glorioso de Deus em nós, numa base diária e constante. Não é só o nosso espírito que precisa de Deus. Há momentos em que o meu corpo clama pela presença, o meu corpo, eu estou falando de físico, eu estou falando de alma também. Há momentos em que eu estou, assim, fazendo as minhas atividades e eu percebo que eu preciso manifestar uma oração em espírito, eu preciso me encher do Espírito. Entende? Isso é porque o corpo e a alma, eles estão clamando, desejosos por essa glória que Deus plantou no nosso espírito. O nosso espírito é um vaso que foi preparado por Deus para habitação, para Deus morar no nosso espírito. Se nós somos de Jesus, se nós nascemos de novo, se nós tivermos essa glória, essa bênção, essa bem-aventurança de sermos regenerados em espírito, então o nosso espírito não é mais uma coisa afastada de Deus. E eu queria focalizar isso no ano de 2026 de uma maneira muito poderosa. Nós não estamos distantes de Deus, aleluia, nós não estamos distantes do Papai. O nosso Deus não está no céu distante, nós estamos em unidade com o Pai Celeste nas regiões celestiais em espírito. O nosso espírito está em regiões celestiais, nas regiões do céu. Aleluia. E o nosso espírito ganhou de Deus uma fortaleza sem igual, que o nosso corpo ainda não ganhou. A nossa alma está ganhando diariamente com a comunhão, mas o nosso espírito ganhou de fato, de uma vez por todas. Isso me encanta nessa revelação. Por quê? Porque é a partir dessa visão de que eu estou em unidade com Deus de maneira perfeita, de que o inimigo não pode mais deter essa realidade gloriosa, de que o pecado foi tirado do meio do caminho, essa coisa chamada pecado, transgressão, essa coisa da indignidade, da impureza, essa coisa da inadequação, da inferioridade, foi arrancada, foi extirpada da relação com o meu espírito. Oh, aleluia. Então eu posso todos os dias falar: Senhor, graças te dou porque como diz o apóstolo Paulo, eu tenho um tesouro glorioso num vaso de barro. Ou seja, embora eu ainda tenha uma alma e um corpo necessitados de força e de renovação e de tratamento, Nosso corpo precisa de nutrição, precisa de exercício, precisa de sono, precisa de descanso para restauração. Tudo isso é uma verdade em relação a essa parte mais fraca de nós. Mas, porém, todavia, nós temos em nós um espírito que não precisa disso. Nós temos um espírito que está absolutamente enfincado,
entremeado com a glória e com a fortaleza que Deus plantou em nós. Esse é o tesouro que Paulo fala. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? A excelência do poder que habita em nós está nesse vaso de barro. Ou seja, aliás, está nesse tesouro, né? Que está dentro de um vaso de barro. Então, se você entender isso, eu vou ficar feliz, porque essa é a meditação dessa manhã. Eu quero que você entenda que é perfeitamente normal que a gente tenha em nós uma parte fraca e uma parte poderosa, entendeu? E eu quero chamar a atenção para a sua vida, para esta parte forte nesse dia. Eu não quero chamar a atenção para a tua fraqueza, eu quero chamar a atenção para a tua fortaleza. Amém? O apóstolo Paulo também diz no capítulo 5 de Romanos, uma coisa que eu vou ler e vou terminar o áudio, para que você entenda o que eu estou falando. Ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Presta atenção. Ele diz assim: quando nós ainda éramos fracos. Ele está usando uma linguagem que você precisa entender que ele está falando de coisas espirituais. Ele não está falando da nossa fraqueza física, humana e emocional, porque nós ainda somos fracos nessa área. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ele está dizendo: Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo por nós, pelos ímpios. Então preste atenção nisso. Paulo está dizendo que houve um tempo que nós, todos nós, ele e nós, os crentes em Jesus Cristo, houve um tempo em que todos nós éramos passado fracos, mas agora nós somos fortes. Você vai olhar para o Paulo e falar: Paulo, você não me conhece, eu sou uma pessoa fraca, eu tenho minhas fraquezas. Mas Paulo não está falando dessa área, né? Paulo não está falando do vaso de barro, ele está falando do tesouro. Eu quero que você entenda a separação das coisas, entende? Todo aquele que está em Cristo, em seu espírito, já não é mais fraco. Você entendeu? Existe um cara em mim, posso dizer assim, que é absolutamente forte. E esse forte habita num vaso fraco. Então, você precisa aprender a se identificar com a tua fortaleza, mais do que com a tua fraqueza. Você tem que fazer esse exercício de fé e de confiança, de trazer o teu vaso de barro para esse tesouro numa base constante, numa base diária, numa base contínua. Por quê? Porque nós não somos mais fracos. Espiritualmente nós somos poderosos e firmes e fortes. Porque Deus designou isso. Deus designou que o nosso espírito seja poderosíssimo, esteja em unidade com o seu espírito. Portanto, é verdade que eu tenho fraqueza? Só que nós temos essa fraqueza no vaso de barro, ou seja, na nossa alma e no nosso corpo, mas o nosso espírito não pode entrar nessa categoria. Eu não posso dizer assim de mim mesmo: como o meu espírito é fraco e dependente e carente. Não, porque o meu espírito é perfeito. O meu espírito está completo, o meu espírito está abastado, rico. Entende o que eu quero dizer? O meu espírito não é miserável, o meu espírito não é pobre, o meu espírito não está em carência. A carência é uma coisa da esfera meramente humana, emocional e física. E eu aprendo todo dia a levantar e me identificar com essa glória que já está em mim. Não é uma glória que virá no céu, é uma glória que já está em mim. Aleluia. É uma glória que já está em você. Se você é de Jesus, você não é fraquinho espiritualmente. É por isso que a Bíblia diz assim: diga ao fraco, sou forte. E quando a Bíblia diz isso, diga ao fraco, sou forte, ele está querendo dizer exatamente o que eu estou tentando dizer o tempo inteiro aqui. A Bíblia está dizendo assim: diga para a tua fraqueza:
eu sou forte. Entende o que eu quero dizer? Diga para a tua fraqueza, eu sou forte. É isso que ele está querendo dizer. Diga para você que diz assim o tempo inteiro, como eu sou fraco, como eu sou carente, como eu sou necessitado. Diga, eu não sou carente, eu sou vitorioso. Em Cristo eu sou forte, em Cristo eu tenho vitória. Entende? Eu vou trazer as minhas carências para essa área de glória, para minha força, para minha capacidade. E aí, o Espírito que habita em mim, que é o Espírito de Deus, ele se encarrega de jorrar essa força para minha alma fraca. Ele se encarrega de encher o meu corpo e a minha alma com essa energia da sua unção. Oh, maravilha! Para que a gente possa viver como que nutridos por essa raiz gloriosa, entendeu? O nosso corpo e alma começam a ser nutridos pela capacidade que vem lá do Espírito. E logo, logo você vai percebendo que você realmente vai ficando forte. As tuas emoções vão sendo fortalecidas, vão sendo revestidas com uma nova capacidade que você não possuía antes. Era uma coisa estranha a você, mas agora passa a ser uma coisa constante. Você começa a ganhar um hábito glorioso de se fortalecer. Você começa a ganhar o hábito da fortaleza, o hábito da capacidade divina em você, entende? Deixa eu ler para você o versículo todo e aí eu vou terminar o áudio. Ele diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida de uma maneira diária. Entendeu? Agora que nós já estamos reconciliados e unidos em espírito, nós somos salvos diariamente pela sua capacidade, pela sua força, pela sua cura. Deus nos cura, Deus nos restaura diariamente, Deus refrigera a nossa alma fraca, Deus traz poder, Deus traz revigoração, Deus traz a alegria gloriosa do Espírito que nós precisamos constantemente desse enchimento de alegria, de vitória, de paz, de força. Entende? Isso é uma coisa que você não pode abrir mão. Não é o dinheiro que traz isso, não é o sucesso que traz isso, não é a sua posição social que traz isso, não são as suas amizades que trazem isso, não é a tua família que traz isso. É a glória de Deus que habita no teu espírito, que encherá a tua vida com essa capacidade superior de Deus em você. Aleluia! Então, para este ano de 2026, eu quero que você diga para você mesmo assim, este ano, diga para você assim, este ano, eu quero que seja o ano do enchimento de Deus na minha vida, o ano da plenitude do Espírito no meu viver. Aleluia! Vamos orar juntos, Pai. Glória ao teu nome, porque o Senhor preparou em nós um vaso perfeito. O Senhor preparou, Senhor, em nós uma morada, uma capacidade gloriosa, para que nós sejamos capacitados com o teu poder e não com a nossa mera força. A tua palavra diz que nós éramos fracos, mas agora em espírito nós somos poderosos. Em espírito nós somos filhos. Em espírito nós somos justos. Em espírito nós somos unidos. Em espírito nós somos abençoados. Em espírito nós somos ricos e poderosos da parte do Senhor. Portanto, essa é a mensagem que eu quero trazer de início para o ano de 2026, para a minha vida e para a vida de todos que nos acompanham nesse canal, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário, e a gente vai estar juntos para a glória de Deus nesse ano, em nome de Jesus. Amém.